Mas agora aqui na nossa sala já estou recebendo o Alê Silva, diretor criativo. Ele vai falar com a gente, conversar um pouco, falar sobre os games. Será que os games estão mesmo influenciando os adolescentes? E aí que tá, Alê? Tudo bem, Alê? Tudo Boa bem, tarde, Renato? meu Como é que querido. vai? Tudo jóia. Prazer, feliz estar aqui com vocês. É uma pergunta, não sei se eu posso falar, é uma pergunta difícil, né? É difícil, Renato, porque todos nós somos pais aqui, né? E alguns pais, outros têm sobrinhos, irmãos, e eu quero saber aqui qual criança ou qual sobrinho ou filho que não joga videogame. Não joga. Né? É uma coisa assim inacreditável, como que virou uma febre a nível mundial, ali, mundial. Todos os jovens, adolescentes, até meninas, o público feminino Sim, também sim, está sim, muito sim, grande sim. envolvido com o game. Aí eu te pergunto, tem influenciado mesmo? O game tem influenciado as crianças? Renato, tem tanto influenciado, né? Pode influenciar tanto pro bem como pro mal, né? A gente teve aí, infelizmente, algumas questões relacionadas a jogos, né? Que culminou em alguns ataques aí nas escolas. Então o pessoal fica sempre nessa questão. Posso deixar meus filhos jogar? Não posso. Proíbe a partir de hoje? Proíbe, não, sai do celular, não sai. Então os pais muitas vezes não sabem o que fazer, né, Renato? Sim. Mas assim, o que a gente acredita é que não dá pra negar e dá pra você guardar a tecnologia dentro de uma caixinha, né? Com certeza. Não, esquece game e nunca mais joga. A gente acredita que a gente tem que aproveitar dessa cultura, se divertir. Botar mas moderação e regras, é mais ou menos isso, ali? Fala pra gente. é regras, né, Renato? Mas também, como uma família, como cristãos, né, a gente Sim. tem que entender como é que a gente se posiciona nisso, né? Como é que a gente tem que educar nossos filhos e, aqui no meu papel, talvez a gente converse disso, né? Como é que a gente pode criar games, né, para as futuras gerações, né, Renato? Não, vai conversar agora pra gente, o Alê, ele é diretor criativo, é um homem de Deus, cristão, e ele implementou games que sejam educativos e que venham influenciar muitos adolescentes no Brasil e no mundo, e não trazendo consequências severas, graves, mas trazendo educação para todas as famílias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Alê. Tudo começou desde quando a gente produz animações gráficas, né? A gente é muito fã aí do entretenimento também do Patati Patatá, Que né? legal, cara. E educa as crianças com isso, né? Tenho 2 filhas, mas um dia a gente sentiu vontade, e Deus tocou no nosso coração de como começar a criar arte, cultura, e foi através dos games, né? Que legal. E até um belo dia a gente produziu um game para Batista da Lagoinha, lá em que Orlando, legal. na América. A gente produziu um game em realidade virtual e foi daí que culminou em várias outras produções, né? De games que eles possam tanto educar, né? São games que podem ser educativos, você pode jogar através do celular, ou games Através do celular também? através do celular também, né? A gente teve o game aí que é o da Yasmin Veríssimo, né? Que é a maior youtuber juvenil do Brasil, tem mais de 6 milhões de seguidores. A gente produziu o jogo dela. Que né? legal, E cara. é um jogo estilo Guitar Hero, que você é como se fosse uma guitarrinha que você joga e vai tocando as músicas. Então a gente que produziu o jogo dela e vai lançar muitos outros, né? Que legal, eles estão expandindo, ainda mais agora em rede nacional aqui no nosso programa, através do nosso programa Sempre Melhor, podemos expandir aí para todo o Brasil afora. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a sua empresa. Você tem uma empresa, não é isso? É Sim, Animale Studio. Animale Studios. Já tem quanto tempo que você já tem essa empresa e o que vocês trabalham dentro dessa empresa? A Animale Studio ela já tem praticamente 8 anos, né? Mas eu já sou profissional da área de audiovisual e também de produção de games há mais de 10 anos, né? E como eu te falei, a gente tem um chamado de o que a gente pode usar dos talentos que a gente tem para a cultura, né? Como é que a gente pode legal. Influenciar isso, né? E é um chamado até para todos os cristãos, né? Que às vezes tem chamados de teatro, audiovisual, como vocês estão aqui, né? Apresentação, né? Apresentação, atores. Como é que a gente pode usar os nossos talentos para produzir cultura, para produzir conteúdo com cosmovisão bíblica, conteúdos com a visão cristã. Como é que a gente pode utilizar isso? Através dos games. Através dos games. Aí a gente focou nos games porque a gente acredita que games é global, né, Renato? Sim, é o que eu falei no começo aqui na nossa pauta. O mundo inteiro absorveu os jovens e né, não é só jovens. Temos adultos também. Tem adulto aí que tá deixando de namorar com a sua esposa para poder ficar preso no videogame. É ou não é, Alê? É verdade, sabe por quê? Porque a nossa geração, Renato, desde 79, 80, por aí, foi quando começou os games. O Atari, todos eles vieram dessa época. Então a nossa geração é a geração... Um Come-come. Cara! Exatamente. Atari, cara, verdade. Atari, River Raid. Meu sonho era ter um Atari, você acredita? Sério, eu jogava, eu não tinha também, jogava Eu também não tinha, ficava jogando na casa dos meus amigos e aquele joguinho Come-Come, tem? Sim. Super Mario Bros? Super Mario Bros. Inclusive, é o filme com maior bilheteria, né?
O Mario Bros, animação gráfica, de animação gráfica, o Mario Bros já bateu todas as animações gráficas, até a Frozen já bateu. Sério? Já bateu essa animação gráfica que é do Super Mario, né? Então, assim, você vê a força dos games. Só pra você saber, Renato, os games é a indústria maior que cinema, maior que vídeo sobre demanda, né? Netflix é uma das maiores indústrias, maior que a música. Do mundo? Do mundo, 180 bilhões, né? Então, 180 bilhões é o mercado que movimenta os games. Então a gente tem que estar ligado nisso, não adianta a gente proibir nossos filhos, nossos pequenos, né? Falar, não mexe nisso, porque eles vão crescer e vão jogar. E outra coisa, eu acredito que a influência maior, você é melhor para poder me ajudar, vem das amizades quando não estão dentro de casa e também da escola? Sim, exatamente. Vem, né? Então, e até porque, Renato, os pais, eles não sentam para jogar junto, eles não querem saber o que o filho está jogando. Compartilhar para saber qual que é o conteúdo que eles estão. Né? Então, Entendi. Tem todo um lance de educação, de como o pai se posiciona nisso, e tem também um lance que falta produtores de games com visão cristã. Ai, né? graças a Deus, Deus levantou ali, cara. Ai, Felipe, obrigado, cara. Parabéns, cara. Amém. Eu Você espero tá que levantem outros, né? A gente participa de uma conferência lá na América, que uma das palestrantes falou que o objetivo é ter mais de 5.000 produtores de games espalhados nas suas empresas, trabalhando, mas que tenham a visão cristã. Foi uma conferência que aconteceu agora em fevereiro, nos Estados Unidos, e é uma conferência só de produtores de games cristãos. Que legal, né? Então, assim, você faz parte também? Faço parte online, né? Pretendo um dia ir até lá, mas Deus assim, quiser. é uma conferência que já existe há 5 anos. Eu fui descobrir o ano passado, olha só. Uau. Então, assim, a gente acredita que da mesma forma que começou filmes cristãos, né? Pode ver que teve vários filmes cristãos. A gente acredita que agora é a vez dos games. Vai ter muitos games cristãos lançados ou com visão cristã. Não necessariamente, Renato, precisa ser um game assim totalmente educativo cristão. Você pode fazer isso para os pequenos, mas você pode ter games com visão cristã, falando sobre o Apocalipse, sobre claro. exércitos, né? Tem tantas passagens da Bíblia aí que a gente pode ilustrar, né? Ótimo. E falta isso, né, Renato? Perfeito. Vamos parar com a nossa entrevista aqui não, porque nós vamos mostrar umas fotos que nós temos. Legal. E queremos mostrar para vocês. E eu gostaria que o Alê falasse por cima dessas fotos. Pode mostrar aí, Luiz. Pode falar, legal, Alê. legal. Isso é um jogo de como se fosse Acho Wally, sabe? Aí até tem um rabisco ali onde está o Wally? Onde está o Wally, exatamente. Verdade. E esse daí você tem que achar a gata e a cachorrinha Laika, que elas foram, a gata e a cachorrinha Laika foram os primeiros animais enviados para o espaço. Sério? Né? E aí você acha através, aí eles estão na cidade, mas a gente já lançou mais de 3 jogos na plataforma que vai para o PC, de você trabalhar e entender as conquistas espaciais, né? Através da cadelinha Laika, né? Então chama Cosmolaika. E esse, no caso, é Felicat, e ela tá de férias na cidade. Então isso é um dos jogos que a gente vai lançar aí. E quando a gente fala do espaço, Renato, a gente fala da grandeza do universo. Joy, aí, Joy e Mary. Joy e Mary, Esse aí tem até um versículo aí. Esse é um próximo jogo que vai sair, acredito esse mês ainda, vai ser lançado, né? Que você salva os seus irmãos. Então você é um missionário e você salva os seus irmãos pela cidade. Que legal, entendeu? cara. Chama Save the Guy. E aí quando você salva, desbloqueia Que é diferente do Call of Duty que sai matando, né? Boa. Exatamente. Não é Call of Duty. Eu nunca, cara, eu até parei de jogar esse Call of Duty porque toda hora eu morro. Olha aí a família. Essa aí é a minha esposa que Sua tá, esposa que tá aqui nos bastidores aí, né? Seja Minha família. bem-vindo, Isso que aí legal. a gente tá no nosso estúdio produzindo, né? Onde que é o estúdio? O estúdio ele tem um endereço lá em São Caetano. Isso aí é o André Valadão, Que legal. da Batista Lagoinha. Foi a primeira vez que é parte da equipe também, né? Foi parte da equipe. Você falou que produziu também com Produzimos pra eles. Da Yasmin, tá vendo? A Yasmin, ela é muito conhecida aí pro mercado de crianças. Esse daí foi o jogo em realidade virtual. Olha lá, tá sendo jogado lá em Orlando, lá na Batista Lagoinha em Orlando, ó. Foi um evento. Que da hora, cara. Esse daí é o Igor Run, né? O Igor Run é o jogo que o André Valadão produziu lá pra igreja. Pra igreja, né? Teve o Gift Quest. O Gift Quest é a história dos Reis Magos. Sério? Você tem que achar e você brinca. Os Três Palavrinhas, que também é um dos maiores youtubers do Brasil, Três Eu Palavrinhas. ali, gente! Boa. E esse aí foi uma polêmica, viu, Renato? Não, esse aí é igualzinho Call of Duty, ó. Cara, é quase igual. Esse aí foi igual. o metaverso. Metaverso. No começo do ano. Irmão, tá febre agora. Foi metaverso. febre e assim, foi uma polêmica a igreja ter feito um culto no metaverso. E a gente participou disso também. Não, eu tô impactado contigo aqui, Ali. Aí o André Valadão falando do jogo lá, quando teve lá em Orlando, né? Ele falando do jogo em realidade virtual. Aí essa ideia da cadelinha Laika, né? Que você ativa as conquistas do espaço. Então por que espaço? Porque em Salmos fala, né?
que o espaço revela a grandeza de Deus. Então você mostrar o espaço para a criança, brincar com isso, faz parte de você ter uma visão cristã, né? Cara, que legal, cara. Eu tô impactado. Então esse daí você achar a cadelinha no meio de Marte, tá vendo? Você acha... Olha, essa produção do Sempre Melhor, Lélia. Muito boa. Lélia, eu quero dar os parabéns para você, tá? Poder ter trazido aqui esse homem magnífico. Onde você está? Onde está o Wally? Onde tu estava, amigo? Poder Estamos ajudar aí. aí todas essas famílias, poder proporcionar. Para quem está nos assistindo agora, tá se perguntando, ai, vocês querem filtrar o meu filho? Eu tô tirando meus filhos dos jogos, vocês querem filtrar? Calma, vocês que ligaram a televisão agora não estão sabendo. O Ale, né? Isso, Ale Ale. Silva, ele tem aí, ele é diretor executivos, e ele tem uma nova roupagens de games cristão, para poder educar o seu filho e tirar o teu filho do vício daquela... Sabe aquele teu filho que fica até 6 horas da manhã? Mata isso, mata aquilo! Não, através dos games, o Ale tem sido aí um instrumento de Deus para abençoar a sua família e a sua família ser bem alimentada, no Sim. caso dos filhos, e parar com essas guerras, porque as crianças, não é nada, elas absorvem tudo que tem no game e colocam em prática. Exatamente, exatamente. Nem E isso. se ela não tem uma instrução dos pais, Sim. mostrando que tem games que não é para jogar, tem games que são realmente para faixa etária maior. E muitas vezes o pai, por exemplo, o GTA, né? GTA que é roubo à mão armada, GTA quer dizer isso, né, em inglês. E aí o pai deixa, não vai lá nem ver o que está sendo jogado, em vez de compartilhar, explicar, né, ou falar, ó, filho, você não vai jogar isso, quando você tiver idade você joga. E é isso que acontece. Agora, os games, não adianta a gente negar, Renato, ele influencia a cultura. Sim. Ele influencia a cultura mundial, né? Então, a gente acredita que ter mais cristãos produzindo games, através do que a gente acredita no nosso coração, a gente vai transparecer isso no que a gente produz, né? É natural. Da mesma forma, filme, culinária e Sim. tantas outras coisas que o cristão, quando coloca a mão, tem que ser bênção, né, Renato? Sim, perfeito. E você também havia falado que você... Qual que é a tua meta a partir de hoje, agora, de 13 de abril em diante? O que você tem de projetos para agora, para 2023? Olha, a gente quer lançar pelo menos mais 3 jogos, que a Ok. gente fala que é pequeno, nesses que eu Você mostrei. já tem quanto? Hoje a gente já lançou mais de 5 jogos, né? 5 jogos. Agora a gente está pensando em lançar um jogo em realidade virtual, Legal. né? Que você coloca os óculos, né? Aham. E também um outro jogo que a gente possa lançar para consoles, né? Porque os nossos jogos eles estão em PC e em mobile, né? Que é celular. Mas por que não ir pro PlayStation? Por que não ir pro Nintendo, né? Sim. Que aí você populariza Sonha muito grande, mais. amigo. Você Exatamente. vai longe, exatamente. cara. Então a gente está tendo, igual você falou, a gente quer ter esse sonho grande, né? Deus tem colocado no nosso coração sonhar grande. Para isso a gente vai atrás de parceiros, de investidores, a gente está pensando nisso agora. Essa meta de 2023 realmente, porque desde 2020 a gente vem fazendo e vem aprendendo, né? Vem utilizando, vem conversando com amigos nossos lá em Orlando também, que Ah, que produz. legal. A Tiki Joy, né? Que é um amigo meu que conseguimos produzir lá para Lagoinha através dele. Então a gente pensa agora realmente crescer com isso, né? De colocar esses jogos nesses aparelhos que são a nível mundial, o PlayStation, Xbox, todos esses, né? O que é legal, Fazer parcerias. Exatamente. O que é legal dos jogos, Renato, é assim, que você lança ele numa plataforma de PC, ele já é mundial. Então, assim, Legal. já tem pessoas que comentam em árabe, em japonês, em chinês. Eu Sério? tenho lá comentários. Então todos os jovens do mundo, quando vocês jogam, já estão vendo. Já estão vendo. O Que legal. game ele tem esse poder de ser mundial, né? Você coloca numa plataforma, ele é mundial, né? E então, quando você coloca para o console, que é o PC, o PlayStation, o Nintendo, você é mundial também, mas você é um nível Brasil, né? Que o rapaz vai lá, compra o PlayStation, tá na mão dele o jogo, né? Então, assim, o alcance é muito grande dos games, né? É uma linguagem que... 180 bilhões 180 bilhões é a 180 indústria bilhões que é a hoje indústria os games movimentam, Renato. que movimenta no mundo. No mundo. É muito grande. É maior que a indústria da música, é maior que a indústria do cinema, né? E o Brasil é o 5º ou 4º maior jogador do mundo, que mais joga videogame, e o Brasil ele tá entre os 5 aí. Há uma pergunta bem leiga agora, Ale. Aqui no Brasil, você falou, se eu não me engano no começo da entrevista, que são 500 pessoas que estão na produção desse entretenimento cristão. Existe uma conferência lá na América que o objetivo deles é falar assim, olha, precisamos de pelo menos 5 mil cristãos produzindo no mundo games, porque a gente tem muito pouco.
E aqui no Brasil, como diretor executivo desse ramo, é só você que Olha, está englobado ou temos aqui mais? no Brasil, assim, pelo que a gente busca saber, teve muitas empresas que começaram com isso, né? E pararam. E pararam, às Ah. vezes não consegue, porque às vezes vai para falência, às vezes o diretor ele vai trabalhar em outra empresa. Então, assim, eu sei que se você procurar no teu celular, tem lá o Cristãozinho, né? São Entendi. jogos, tem o joguinho do Patati Patatá, tem algumas iniciativas, né? Ok. O que não tem é uma constância, né? Entendi. Não tem uma constância, né? Entendi. Bom, esse papo que renderia muito, sabe por que muitas pessoas, só pra gente finalizar, sabe por que muitas pessoas começaram e não terminaram? Porque é algo espiritual. Quando você lida com o mundo espiritual, meu filho, você vai enfrentar guerra, porque nós sabemos que o adversário não vem a causa que ficar dando nomes, ele vai fazer de tudo para você não Isso é levar à verdade. frente. Então, meu querido, vai nessa tua força. Amém. Deus é contigo. As Amém. portas já estão abertas, elas não vão Amém. se abrir, não, já estão abertas. Amém. E depois desse programa, você escreve o que eu tô falando aqui, ó. Muita coisa vai mudar na sua vida. Amém, eu recebo, eu fico muito feliz. Tá bom? Deixa aí os contatos, por favor, para quem está nos assistindo. Sim, Essa mãe ou esse pai vem falar assim: poxa, eu quero encomendar, eu quero comprar esse jogo, entendeu? Para poder educar os meus filhos. Pode ficar à vontade. Sim, tem o nosso Insta, né, que eu acho que vai aparecer, que é @animalestudio, né, do Insta. Tem o nosso site, que é animalestudio.com.br, né? Aham. O meu e-mail é fale, né? @animale com 2L, né? Igual tá escrito aqui. Ah, tá. Animale Não, Studio. depois eu vou fazer um storyzinho e eu vou estar divulgando o teu Não, produto. perfeito, mas Tá pode bom? entrar em contato, a gente vai ficar feliz de dar um alô, de conversar. E tem detalhes, né? Tem muitos jovens que querem entrar nessa produção, né? Quer saber como é que é, eu estou totalmente Fechou. É à acessível, disposição. disposição para isso. Obrigado, meu querido. Obrigado você, Pode ficar viu? aqui mesmo. Deus Obrigado. abençoe, viu?